1 Crônicas 4. Os filhos de Judá: Pérez, Esrom, Carmi, Uri e Sobal. Reaías, filho de Sobal, foi pai de Jaate, e Jaate de Elma e Laade. Estas são as famílias dos Oratitas. Estes foram os filhos de Etan, Gisriel, Isma, e de Bas, e o nome da irmã deles era Zeleupani, e mais Penuel, pai de Gedor, e Ezer, pai de Uzá. Estes foram os filhos de Ur, o primogênito de Efrata, pai de Belém. Azur, pai de Tecoa, tinha duas mulheres, Elá e Naará. Naará deu-lhe à luz a Uzão, Efer, Temene e a Astare. Estes foram os filhos de Naará. E os filhos de Elazerete, Izar e Etinã. Cos foi pai de Anubis Obeba, e das famílias de Acarel, filho de Aron. Jabes foi mais ilustre do que seus irmãos. Sua mãe lhe pusera o nome de Jabes, dizendo: porquanto com dores o dei à luz. Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: Oxalá que me abençoes, e estendas os meus termos, que a tua mão seja comigo e faças que do mal eu não seja afligido. E Deus lhe concedeu o que lhe pedira. Quelube, irmão de Suá, foi pai de Mer, e este foi pai de Estom. Estom foi pai de Bet-Rafa, Pazeia e Teína, que foi pai de Irnaás. Estes foram os homens de Reca. Os filhos de Kenaz: Otiniel e Seraías, e Otiniel foi pai de Otarte e Meunotai, que foi pai de Ofra. Seraías foi pai de Joabe, fundador de Gearazim, cujos habitantes foram artífices. Os filhos de Calebe, filho de Jefoneiro, Elaina, Elá foi pai de Kenaz. Os filhos de Jealelel: Zif, Zifá, Tíria e Azariel. Os filhos de Esrageter, Mered, Efer e Jalom, e ela deu à luz Miriam, Samai, e Isba, pai de Estemoa, cuja mulher judia deu à luz Jered, pai de Gedor, Eber, pai de Socó, e Jecutiel, pai de Zanoa. E estes foram os filhos de Bitia, filha de Faraó, que Mered tomou. Os filhos da mulher de Odias, irmã de Naã, foram os pais de Keila, o Garmita, e Estemoa, o Maacatita. Os filhos de Simão: Anon, Rina, Ben e Anã e Tilom, e os filhos de Zizoete: Ben e Zoete. Os filhos de Selá, filho de Judaer, pai de Leca, Lada, pai de Maressa, e as famílias da casa dos que fabricavam linho, em Bet-Asbeia, como também Joquim, e os homens de Cozeba, e Joás e Sarafe, os quais dominavam sobre Moabe, e Jazub-Leim. Estes registros são antigos. Estes foram os oleiros, os habitantes de Netaim e de Gedera, e moravam ali com o rei para o seu serviço. Os filhos de Simeão: Nemuel, Jamim, Jaribe, Zera e Saul, de quem foi filho Salum, de quem foi filho Mibsão, de quem foi filho Misma. Os filhos de Misma: Jamuel, seu filho, de quem foi filho Zacur, de quem foi filho Simei. Simei teve 16 filhos e 6 filhas, porém seus irmãos não tiveram muitos filhos, nem se multiplicou toda a sua família tanto como as dos filhos de Judá. Eles habitaram em Berseba, Molada, Azar-Sual, Bila, Ezen, Tolade, Betuel, Orma, Ziclag, Bet-Marcabote, Azar-Suzim, Bet-Biri e Saraim. Essas foram as suas cidades até o reinado de Davi. As suas aldeias foram Etã, Aim, Rimon, Toquem e Azã, 5 cidades, com todas as suas aldeias, que estavam em redor destas cidades, até Baal. Estas foram as suas habitações e as suas genealogias. Ora, Mesobabe, Jamleque, Josa, filho de Amazias, Joel, Jeu, filho de Josibias, filho de Seraías, filho de Aziel, Elioenai, Jacobá, Jesuaías, Asaías, Adiel, Gesimiel, Benaías, Isiza, filho de Sifi, filho de Alon, filho de Gedaías, filho de Simri, filho de Simaías. Estes, registrados por nome, foram príncipes nas suas famílias, e as famílias de seus pais se multiplicaram grandemente. Chegaram até a entrada de Gedor, ao lado oriental do vale, em busca de pasto para os seus rebanhos, e acharam pasto abundante e bom, e a terra era espaçosa, quieta e pacífica, pois os que antes habitavam ali eram descendentes de Cão. Estes que estão inscritos por nome, vieram nos dias de Ezequias, rei de Judá, e destruíram as tendas e os meunins que se acharam ali, e os exterminaram totalmente até o dia de hoje, e habitaram em lugar deles, porque ali havia pasto para os seus rebanhos. Também deles, isto é, dos filhos de Simeão, 500 homens foram ao monte Seir, tendo por capitães Pelatias, Nearias, Refaías e Uziel, filhos de Zi, e, matando o restante dos amalequitas, que havia escapado, ficaram habitando ali até o dia de hoje. 1 Crônicas 5.
Quanto aos filhos de Ruben, o primogênito de Israel, pois ele era o primogênito, mas, porquanto profanara a cama de seu pai, deu-se a sua primogenitura aos filhos de José, filho de Israel, de sorte que a sua genealogia não é contada segundo o direito da primogenitura, pois Judá prevaleceu sobre seus irmãos, e dele proveio o príncipe, porém a primogenitura foi de José. Os filhos de Ruben, o primogênito de Israel, Anoque, Palu, Esrom e Carmi. Os filhos de Joel, Simaías, de quem foi filho Gog, de quem foi filho Simei, de quem foi filho Mica, de quem foi filho Reaías, de quem foi filho Baal, de quem foi filho Biera, a quem Tilgat-Pilneser levou cativo. Ele foi príncipe dos Rubenitas. E seus irmãos, pelas suas famílias, quando se fez a genealogia das suas gerações, foram o chefe Jeiel, Zacarias, Belá, filho de Azais, filho de Sema, filho de Joel, que habitou em Aroer até Nebo e Baal-Meon, ao oriente habitou até a entrada do deserto, desde o rio Eufrates, porque seu gado se tinha multiplicado na terra de Gileade. E nos dias de Saul fizeram guerra aos agarenos, que caíram pela sua mão, e eles habitaram nas suas tendas em toda a região oriental de Gileade. E os filhos de Gade habitaram defronte deles na terra de Bazã, até Salco o chefe Joel, Safã o segundo, Janai e Safate em Bazã, e seus irmãos, segundo as suas casas paternas Micael, Mesulão, Seba, Jorai, Jacã, Zeaeber, Sete. Estes foram os filhos de Abiail, filho de Uri, filho de Jaroá, filho de Gileade, filho de Micael, filho de Jesisai, filho de Jado, filho de Bus, Aí, filho de Abidiel, filho de Guni, chefe das casas paternas. E habitaram em Gileade, em Bazã, e nas suas aldeias, como também em todos os arrabaldes de Saron até os seus termos. Todos estes foram registrados, segundo as suas genealogias, nos dias de Jotão, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, rei de Israel. Os Rubenitas, os Gaditas, e a meia tribo de Manassés tinham homens valentes, que traziam escudo e espada e entesavam o arco, e que eram destros na guerra, 44.760, que saíam a peleja. Fizeram guerra aos agarenos, bem como a Getur, a Nafis e a Nodab, e foram ajudados contra eles, de sorte que os agarenos e todos quantos estavam com eles foram entregues em sua mão, porque clamaram a Deus na peleja, e ele lhes deu ouvidos, porquanto confiaram nele. E levaram o gado dele 50.000 camelos, 250.000 ovelhas e 2.000 jumentos, e também 100.000 homens, pois muitos caíram mortos, porque de Deus era a peleja, e ficaram habitando no lugar deles até o cativeiro. Os filhos da meia tribo de Manassés habitaram naquela terra, e multiplicaram-se desde Bazã até Baal-Hermon, Senir, e o monte Hermon. E estes foram os cabeças de suas casas paternas, a saber Efer, Izi, Eliel, Asriel, Jeremias, Odavias e Jadiel, homens valentes, homens de nome, e chefes das suas casas paternas. Cometeram, porém, transgressões contra o Deus de seus pais, e se prostituíram, seguindo os deuses dos povos da terra, os quais Deus destruíra de diante deles. Pelo que o Deus de Israel excitou o espírito de Pu, rei da Síria, e o espírito de Tilgat-Pilneser, rei da Síria, que os levaram cativos, a saber os Rubenitas, os Gaditas, e a meia tribo de Manassés, e os transportaram para Ala, Abor, Ara, e para o rio de Gozã, onde estão até o dia de hoje. 1 Crônicas